O nosso campo de pesquisa é um projeto foi aprovado pela FAPEMA, e eu acho que é fundamental a gente falar isso, principalmente nesse momento atual, tão difícil para com a questão do amparo e o apoio à pesquisa no nosso país. Portanto, esse projeto foi aprovado pela FAPEMA. O que eu vou apresentar hoje aqui são recortes junto de um material que a professora Nice, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa, nós realizamos juntos, e aí eu acho também fundamental fazer a menção ao nome dela, tá bom? Próximo. Inicialmente, eu estou aqui, inicialmente eu acho que é interessante como exercício, o que eu vou buscar aqui nesse momento nosso, é que, de certa forma, a gente possa dialogar através do chat, vocês possam, e a gente vai estabelecendo algumas pontes de reflexão e de questionamento por parte de vocês, tá? Inicialmente, eu sempre faço uso desse texto da Clarice Lispector com relação à Hora da Estrela, quando o Rodrigo, não é, o escritor, o narrador, está, e ele pega esse trecho onde ele diz: como é que sei tudo que vai se seguir e ainda o desconheço, já que nunca ouvi. Que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. No caso está a falar, é claro, da Macabeia. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Eu acho esse dizer da Clarice através do Rodrigo muito interessante, e aí eu queria, inicialmente, até para que não seja enfadonho, né, a gente possa, o Anderson vai colocar a próxima imagem, para a gente refletir um pouco o que diz a Clarice, tá? E assim, inicialmente, eu pediria a vocês, como até um exercício para a gente ficar um processo um pouco mais dinâmico, que vocês olhassem para essa foto, certo? E aí usassem o chat para vocês dizerem o que vocês sentem ao ver essa imagem. A emoção que vocês sentem, não, uma palavra só, não precisa explicar. Não o que é a pessoa que está na foto, mas o que você sente ao ver a foto. E aí eu queria que vocês, rapidamente, dentro do possível, cada um fizesse alguma menção, e aí a gente discutiria a própria foto, tá bom? Isso, temos solidão, mistério, tristeza, submissão, dor, cansaço, não é? Fome. Dúvida, saudade, reencontro. Se a gente for perceber, de certa forma, opressão, né? Fome novamente, de certa forma, se a gente for perceber, tudo que vocês, de certa forma, estão mencionando, são sensações que se vê ao foto. E aí, comumente, é o que a gente se depara com as imagens, e eu digo principalmente com a lida com o cinema. A gente é muito aprisionado com relação ao cinema, à história, à diegese, não é? E aí, mas também, ao mesmo tempo, nós somos carregados por uma subjetividade, pelas emoções que a gente viu a partir do filme, e as emoções, elas não são só prisioneiras da diegese da história mostrada, mas também como ela foi construída, né? Assim, eu queria, nesse momento, que a gente, então, agora voltasse para ver a foto e a gente percebesse por que a gente sente isso. O que a gente sente, veja que há uma certa identidade entre todos, que é o medo, que é a opressão, que é a fome, que é a tristeza, que é a solidão, que é tudo. Estão todas as questões relacionadas no processo de identificação de sensações que a gente tem ao ver a imagem. E aí, agora, eu acho que vamos fazer um exercício de olhar agora essa imagem
e tentar perceber por que nós vemos isso, não é? Por que a gente tem essas sensações. E agora então, eu queria que vocês, da mesma forma que fizeram no processo de participação, vamos começar a esquadrinhar essa foto em diversas perspectivas. Nós temos uma personagem, uma persona, que é um personagem, tá certo? Essa personagem, ela... E aí eu acho que eu queria que nós tivéssemos o cuidado, não para que a gente começasse a fazer suposições quem é essa persona, quem é essa personagem, quem é esse ser, mas a partir do que a imagem nos fornece, quem é essa pessoa, não é isso? Então, nós temos uma mulher, certo? Além dessa identificação, o que é que a gente pode falar sobre essa mulher? Só da imagem, não vamos fazer suposições da vida dela, nada disso, tá? Por favor. É uma mulher, falar em preconceito, assim, vamos falar que é uma mulher negra, certo? Portanto, ela é uma mulher negra, vamos ver a questão, vamos falar com relação, a gente tem uma noção da idade dela? É uma média de 40 anos, portanto, uma pessoa de certa idade, certo? A gente tem possibilidade, além de a gente pensou já a questão de gênero, sexo, portanto, agora a gente viu a questão de cor, né? Dessa questão da raça. O que é que a gente pode mais falar sobre essa mulher, como um processo de identificação? Ela é pobre, alguém falou pobre, então vamos aqui na questão social, a gente já estabelece para ela, não é um certo padrão, portanto, economicamente, não é uma pessoa rica, mas também, como já notaram aqui, é uma pessoa que tem um certo prazer, não é? Ela se cuida, ela tem os seus ornamentos, ela tem o colar, tem os brincos e tem mais. Certo? A própria imagem, então, partindo dessa questão, essa mulher, portanto, nós temos uma mulher negra, não é? Uma mulher de certa idade, portanto, a gente pode tentar, de uma certa forma, perceber onde ela está, não é isso? E aí eu queria que alguém fizesse algum indicativo, acha onde ela está. Alguém já disse aqui, parece que ela está num ônibus coletivo, e a gente faz essa identificação pelo banco, pela forma que está, onde ela está sentada, não é isso? Agora, aí vamos então, por que a gente sente essa tristeza? Vejamos numa perspectiva de ponto de vista. Como a gente... essa mulher mostrada de uma perspectiva, e alguém já apontou aí, de cima para baixo, não é isso? Portanto, no cinema a gente vai falar sempre essa questão de plongé, contra plongé, eu acho desnecessário, eu acho que o mais interessante é a gente perceber essa perspectiva, de ponto de vista, né? A imagem dessa mulher captada de cima para baixo, portanto, ao fazer isso, isso estabelece mais uns sentidos, né? No processo semântico das imagens. A gente vai perceber, portanto, que ela é uma mulher negra, pobre, você está entendendo? Onde está? No lugar que não é lugar, porque é um lugar de trânsito, o ônibus é um lugar onde ela não pertence, portanto, a ideia do pertencimento, portanto, ela já está, um ser à margem, e aí dentro dessa margem vem um processo de opressão, uma opressão que ela pela sua condição de ser mulher, de ser negra e de ser pobre. E aí isso nos passa exatamente por esse ponto de vista. De cima para baixo, a perspectiva faz um processo opressor para com esse ser. Mas aí a gente também vamos aqui, desse ser à margem, ele está no próprio processo de ser, da distribuição da foto, ela está à margem, ela está à direita.
no meu caso aqui, à esquerda. Né? Ela está, eu acho que no caso de vocês, à esquerda. Portanto, veja, ela não é o centro, ela é esse se a margem. A própria imagem vai estabelecendo todo esse significado, essa questão do não lugar. Ela é um se a margem por ser mulher, por ser negra, por ser pobre, por não estar em lugar nenhum. Ela está em trânsito. Do lado direito, a gente vê um raio de luz, que, portanto, seria a janela do ônibus, mas aí é a luz como símbolo da vida, que é negado a esse ser constantemente que está à margem. Por isso a dor, a solidão, a fome que a gente sente ao ver a imagem. Né? E aí é interessante a gente perceber todas essas questões sobre essa mulher, mas tem uma coisa também que é muito peculiar para a gente perceber. Ela está num processo opressivo, não é da sua condição de ser, mas ela olha para a câmera. Ela olha para quem olha para ela. Não é? Ela está numa posição abaixo, ela está numa condição, você está entendendo? De a margem, não ser a margem, de ser uma mulher, de ser pobre, ser negra, porém, ela é consciente, através do seu olhar, da sua condição, há uma melancolia, uma tristeza, mas ela não se rende. Não é? Ela não se rende da sua condição. Ela tem consciência disso, portanto, ela é um ser que não é o rendido, mesmo estando em todas essas condições. E a imagem estabelece isso. Então, isso, subjugada, mas enfrenta. Ela tem a coragem, ela olha para a sua condição e não se rende diante dela. Você está entendendo? E aí, então, é esse exercício que eu queria que a gente estabelecesse. Portanto, vocês não viram esse filme, isso é um fotograma de um filme, tá? É um filme do Fernando Meirelles. Antes dele fazer Cidade de Deus, ele fez um filme chamado Domésticas, com o Nando Olival. E aí a gente vê essa imagem, essa mulher que a gente não... vocês não conheciam, eu acho que a grande maioria, eu esqueci de perguntar esse fato, se alguém conhecia o filme ou essa imagem, e aí eu queria agora que o Anderson passasse o trecho do filme, para vocês verem que o que essa mulher mostrou, o que é mostrado em imagem, ela vai dizer isso, tá? E vocês não conheciam, quem não conhece o filme vai perceber que, ao olhar a imagem detidamente, sabe quem é essa mulher. Eu estou numa live nesse momento. Eu não posso falar. Mas eu não posso sair daqui. Eu estou fazendo uma palestra em São Luís. Eu não sei se vocês ouviram, eu não ouvi daqui, tá? Aí está sem som. Assim, eu acho que assim eu vou fazer um breve relato do que é. Esse filme é muito interessante, porque ele parte ele parte de uma perspectiva só das domésticas. A gente não vai ver
os patrões, as patroas, e aí ela olha para a câmera, e isso é logo a cena em que essa personagem aparece, e ela vai falando da sua condição. Ela diz: minha tataravó era escrava, minha bisavó foi escrava, minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica, e ela pediu que eu lutou muito para que eu não fosse empregada doméstica, e eu sou empregada doméstica, tá? Essa é basicamente, quem puder assistir ao filme, assista, que é uma visão muito, muito interessante dessa questão social, dessa condição, não é, das domésticas no Brasil, tá? É baseado numa peça de teatro, e aí é isso. Eu pediria agora o Anderson passasse para o próximo slide, tá bom? E agora, então, basicamente, eu vou agora rapidamente dar alguns indicativos, e aí a gente vai entrar numa discussão mais específica sobre a questão do cinema e o ensino, e particularmente o cinema e a literatura, tá? Desde o início, o cinema vem sendo proposto como uma ferramenta metodológica desde o início do século XX, tá? A primeira legislação que regulamenta o uso de filmes na instituição pública no Brasil data de 27. O cinema era encarado enquanto contribuição para a educação. Próximo, Anderson, por favor. Até o meado do século XX, a visão educativa voltada para a sétima arte entendia que o cinema poderia contribuir para a mobilização das massas, para a propaganda e para a integração nacional. A gente não pode esquecer que grande parte do instrumento não é, de toda a pós-guerra vem através do cinema, no nosso caso, aqui do Ocidente, e principalmente o cinema norte-americano. Tá? No primeiro governo de Vargas, que via na relação entre a cultura e a educação uma nova maneira de transformação do país. Próximo. Já nos anos 60, 70 e 80, a gente vai ver essa questão dos contornos educativos a partir do movimento de cineclubes, que é uma coisa que está retomando, e os movimentos sociais que passam a usar o cinema com viés organizativo e educativo. Após o processo da redemocratização no Brasil, né, com a promulgação da LDB, já no final dos anos 90, vai ter aquele momento onde as escolas vão receber investimento e recursos tecnológicos, TV, DVDs e tudo mais. Próximo. Por conta dessa nova realidade cultural, social e tecnológica, o uso instrumental do cinema, aquele que do início do século XX visava dar cultura às massas, deu lugar a nova forma de abordar o cinema, e aí vai montar exatamente uma perspectiva que eu quero que a gente discuta, que é esse viés ilustrativo do uso do cinema na sala de aula. Né? Que aí vamos ver, com relação principalmente, aí eu vou focar mais na área que eu tenho conhecimento, que são os documentários da história, não é? Os documentários biográficos, épicos, históricos, e as adaptações das obras literárias, dos clássicos da literatura. Próximo. Em 2004 foi aprovada a lei, tá, que determina a exibição de filmes de produção nacional nas escolas, tá, como uma proposta pedagógica, sendo a sua exibição obrigatória, no mínimo, por 2 horas mensais. É evidente que isso não é cumprido, mas está lá na lei. Próximo. E aí eu queria que seriam os pontos de indagações e questionamento, que essa questão, inicialmente, o cinema que foi usado como tapa-buraco nas salas de aulas, e criou-se, estabeleceu um preconceito muito grande com relação ao uso do cinema na escola, porque a falta do professor passava-se um filme, né? Tem esse caráter ilustrativo, nesse caso, especificamente, eu acho que
comumente o que acontece é que você vem com o conteúdo como professor, e aí você utiliza o filme para ilustrar esse conteúdo. Portanto, esquece o cinema como uma produção, como uma obra artística, e ela se torna meramente ilustrativa. No caso da literatura, o caso ainda é mais grave, porque ora é usado para substituir a própria leitura do livro, ora é para comparar o filme com o livro. E aí, evidentemente, que quem ganha nessa competição desastrosa é a literatura, não é? Porque há um fazer específico que é tomado conhecimento, e aí quando vai ver o filme, sempre há falta, o estranhamento com relação a isso. Também tem um caso muito interessante, sempre a discutir com relação à questão do cinema na sala de aula, é as experiências fílmicas do professor. Não é? Nós, da literatura, a gente sempre diz que é fundamental para um professor de literatura que ele leia e goste da literatura. Da mesma forma, é um professor que usa o cinema. Ele tem que gostar de cinema, ele tem que ter o mínimo que a gente acha necessário para poder fundamentar, para poder fazer uso do cinema como obra de arte, como processo de reflexão, tá? E não como ilustração. E aí a gente vai falar também de uma questão que é muito séria, e a gente não pode esquecer isso, que o conhecimento do cinema para essas últimas gerações é basicamente através da TV, não é? E por quê? Porque as salas de cinemas foram reduzidas e ficaram salas de shopping, que são extremamente caras. Hoje o acesso ao cinema é algo difícil, não é algo fácil, né? Acessível à grande parte do brasileiro. Portanto, é uma geração de shopping, e essa geração, esse cinema de shopping já era uma coisa antes, mas massificou ainda muito mais um direcionamento dos exibidores para aquilo que seja dentro da indústria do cinema, porque eles visam o lucro, né? E aí também tem suas razões, e aí a gente vai ver um processo de restrição à diversidade com relação ao cinema, sala de cinema. E o mesmo acontece ainda na TV aberta, né? Hoje a TV fechada já possibilitou isso, e hoje a gente tem o streaming e tem a internet para romper, que eu sempre digo que a grande videoteca do mundo hoje está na internet, né? O acesso. A gente hoje, queiramos ou não, a gente sabe que a gente pode ter um acesso a um cinema latino-americano, algo impossível na minha época de jovem, não é? Se não pelos cineclubes lá de Brasília, que a gente tinha conhecimento, mas mesmo assim restritivo. E aqui, hoje, não. A gente sabe que há esse acesso, porém, esse acesso não é, de certa forma, consumido, porque nós terminamos criando o hábito de assistir filmes predominantemente na linhagem da estrutura narrativa do cinema norte-americano, e aqui eu não estou a querer demonizá-lo, não é? Pelo contrário, eu acho que ele tem grandes contribuições com relação ao processo de cinema, mas criou em nós um hábito, um vício de ver dessa forma. É tanto que nós temos uma dificuldade imensa quando nós nos deparamos com filmes de outras nacionalidades, com outras pegadas, outras perspectivas. Próximo. Eu espero que eu não esteja sendo muito rápido. No momento que vocês quiserem, eu vou ficar um pouco atento aqui, tá? E aí, por fim, eu acho que o domínio dos códigos, aquilo que é fundamental quando a gente discute o cinema na sala de aula, tá? Que a linguagem audiovisual constitui poder em sociedades que produzem e consomem esse tipo de artefato.
É tarefa dos meios educacionais oferecer os recursos adequados para aquisição desse domínio, para ampliação da competência para ver, do mesmo modo como fazemos com a competência para ler e escrever. E aí eu fico sempre atento nessa minha peleja com relação ao cinema e o ensino, é que aí vai dizer assim, o professor vai ter que ser mais um conhecimento, ele vai ter que ser um doutor em cinema para poder usar o cinema. Não, eu acho que não há uma necessidade de tal empenho, mas assim, há uma necessidade de se reconhecer essa imagem como construção de significados e, portanto, retirar desse cinema o seu caráter ilustrativo e como uma potência de dizeres, de reflexões que os próprios filmes possibilitam. Tá? Assim, eu acho que volto ao ponto onde que o fundamental é que você goste de cinema, assista à diversidade, para quando fizer determinada escolha para um filme, saiba o que pretende com esse filme na sala de aula, e não meramente ilustração de algum conteúdo, né? Porque ele tem diversos conteúdos, diversas possibilidades de abordagem, e aí a riqueza do próprio cinema, como da literatura, como outras áreas do conhecimento. A arte, ela vem, não é, com essa potência, essa multiplicidade de dizeres, né, e o cinema é uma grande possibilidade dentro do processo do ensino. Próximo. E aí eu vou agora, especificamente, eu vou pegar um pouco mais devagar, né? Especificamente falar agora com vocês sobre a questão da adaptação cinematográfica, a relação da literatura com o cinema, tá? A nossa peleja, e aí tudo que aqui a gente vai conversar e estabelecer possibilidade de discussões está a partir dos estudos do Robert Stan e da Linda Hutchell, tá? Que eles se voltam para essa questão da adaptação cinematográfica. A primeira questão que eu acho pertinente é a gente perceber que há uma certa primazia do literário. Nós somos, e eu principalmente a minha geração é uma geração da palavra, não é? E é uma geração, portanto, onde o literário secularmente se estabelece como, não é, uma grande arte. E aí, dentro disso, vem o cinema, e o cinema, desde os seus primórdios, faz uso do literário, tá? Como fonte para o próprio fazer cinematográfico. Porém, isso cria-se com relação, quando se fala o uso do cinema e a literatura dentro da sala de aula, comumente os alunos eles se voltam para a estranheza e a decepção diante dos filmes a partir dos livros que eles leram, tá? Porque aí nós temos dois exercícios que eu sempre quero anunciar, no sentido que o exercício, eu sempre penso e falo que o exercício da leitura do literário é um dos exercícios mais libertadores do ser humano. Por quê? Porque no momento em que a gente está lendo silenciosamente, nós não temos os olhos dos outros em cima de nós. Nesse momento, a gente pode tudo. A gente adentra naquele universo. Inicialmente, temos com o literário aquele estranhamento nas primeiras páginas, depois o encantamento e depois a entrega para aquela narrativa. Eu estou a falar especialmente das narrativas, né, longas. E aí, o que é que acontece? Nós vivenciamos e experienciamos coisas que nunca vamos experienciar na vida real.
né? Nós vamos nos apaixonar, nós vamos entristecer, nós vamos gargalhar, porque todas as sensações são personas, e essas personagens, elas têm uma coisa diferente de nós, elas têm começo, meio e fim, nós não estamos sempre a descobrir, né? E aí, nesse silêncio, a gente tem uma liberdade plena de pensar e vivenciar, experienciar, através da leitura, questões muito íntimas, questões muito sérias, né? A gente pode, de certa forma, entrar no mundo de um criminoso, né? E aí eu sempre digo, não é que a gente vai ter experiências de tais maneira que a gente vai poder, após esse experienciar, a gente dizer, isso não pode ao ser humano. Por isso que eu acho que o literário também nos humaniza. Ele nos coloca nesse ato de viver, de experienciar determinadas questões, para poder negar muito dessas questões, né? E, portanto, é um ato libertário. Ninguém está a ver a gente, né? Ninguém está a perceber as nossas sensações. Às vezes, nós ficamos tão encantados que a gente solta um sorriso e as pessoas ao redor estranham do nosso sorriso ou da nossa lágrima que escorre, né? Mas por quê? Porque nós temos a liberdade plena. E é uma liberdade segura, porque a gente sabe que ali a gente pode fechar o livro e depois retomar. A gente pode voltar àquela história, e aquela história, quando a gente volta 2 anos depois, ela é muito diferente. Ela é diferente porque a gente é diferente, porque ao mesmo momento que a gente está lendo, a gente está se lendo, né? E aí tem, né, essa coisa que é estranha para alguns, porque a gente gosta de literatura e a gente lê um determinado livro 4, 5 vezes ou 10 vezes durante o viver, não é? Porque a gente que dá aula de literatura, a gente usa determinado poema e no período seguinte a gente usou. Não é que estejamos no automático, pelo contrário, é porque aquele poema que a gente usou no período, no outro período é acrescido, porque nós vivemos mais um ano, vivemos mais um semestre, né? O cinema tem isso, a literatura tem isso. O cinema tem uma coisa muito diferente. O cinema uma tradição, né? Que é aquela que você vai à sala de cinema, onde é um processo coletivo, onde você vai vivenciar nesse coletivo, e quando você começa a ver o filme, naquela mostração, você é tragado pela tela, né? É um pouco o contrário do filme do Woody Allen, né? A Cor Púrpura do Cairo, que é aquela personagem que vai ao cinema, que é a Mia, não é? E aí ela se apaixona pelas personagens do filme e termina o filme, a personagem do filme se apaixonando por ela e sai do cinema, da tela do cinema, né? Quem assistiu a esse filme é uma experiência muito interessante. O cinema é o contrário, assim, para nós espectadores comuns, né? Ele nos arrebata e a gente se entrega. O que era coletivo, que é uma sala de cinema, se torna de tal forma encantador que a gente se torna único, e nós somos tragados pelaquela imagem, e nós somos lançados a essa imagem, porque nós temos a segurança que isso vai demorar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, né? Que é mais ou menos a duração de um filme. Porque comumente, né, eu tenho uma dificuldade com relação ao cinema de terror, tá? Mas porque as pessoas gostam de filmes de terror, não é? É porque elas podem experienciar essa coisa medonha do medo, de tudo, susto e tudo mais, mas ela tem a segurança que vai terminar, né? É igual num grande corredor de aventuras,
não é onde você é lançado, mas você sabe que ali acaba. Portanto, você pode se jogar essa aventura, porque isso tem uma duração para um término. Né? E o cinema, e aí dentro disso também, o cinema tem uma coisa que só ele tem com relação à imagem, que é essa sensação da presentificação. Tá? O cinema, o processo narrativo dentro do cinema, e pela sua construção, ele tem uma coisa que diferencia da imagem construída pela televisão e tudo mais. Podemos entrar numa discussão sobre a questão, até que o Almodóvar levantou sobre a Netflix, dizendo que o cinema, que um filme, para ser cinema, para ser um filme, tinha que passar nas salas e não ter na TV. Né? Mas não vamos entrar nessa questão, vamos entrar nessa presentificação que o cinema tem, que a televisão não consegue. Né? A gente constantemente somos lançados a ver, por exemplo, Vale a Pena Ver de Novo, agora o Viva, não é? Que faz esses remakes, mostra exibe os antigos, e toda vez que essa exibição é colocada, a gente sempre entra num processo de ver o quanto se envelheceu, não só os atores, mas a moda, tudo mais. E quando a gente vai ao cinema, isso não existe. Né? Quando a gente assiste um filme como Crepúsculo dos Deuses, né? Do Billy Wilder, onde a gente vai ver a Gloria Swanson, né? E aí, naquele momento, a Glória interpretando a Norma, ela está presente. Não existe a morte para os atores no cinema. O cinema eterniza os atores. A Marilyn Monroe, toda vez que a gente assiste um filme, onde está ela está presente. Né? E isso é uma coisa muito interessante, que o cinema, só o cinema tem. Tá certo? Ora, e aí eu quero retomar dentro dessa perspectiva desses leitores, esse leitor literário e esse leitor cinematográfico, quando ele é lançado para o processo na sala de aula, para o filme adaptado. Né? Comumente, o que vai acontecer é um estranhamento para com a adaptação. E eu particularmente, eu tenho até, teoricamente, eu tenho uma certa dificuldade em falar da adaptação cinematográfica. Né? Porque adaptar parece que você pega o mesmo produto e o coloca em outro. E aí é como se fosse a mesma coisa. E aí a gente sabe que é impossível, que são dois dizeres diferentes. Portanto, a gente já para contribuir nesse processo do cinema e a literatura, é dizer, não é possível comparar uma coisa com outra. Você está entendendo? São duas obras diferentes. Elas dialogam, mas são diferentes. Elas têm que ser vistas diferentes. Quando fala, eu acho, e a gente, toda a teoria da adaptação, ela trabalha muito com essa questão dizendo que a infidelidade não existe dentro desse processo. Portanto, por quê? Porque a comparação ela é desnecessária. O que existe aí sim como um processo de riqueza é a gente perceber o diálogo que essas obras estabelecem nesse processo da adaptação. E a minha birra com o nome vem também de uma outra questão que comumente os cineastas não usam a palavra adaptação. A sua grande maioria, com grande sabedoria, usam o baseado. É baseado. Quando ele diz é baseado em tal obra, ele está dizendo não é a obra. Né? Ou a partir de.
né, ou inspirado em. Portanto, eu acho que os cineastas, e aí talvez seja um grande ensinamento para nós que lidamos com o processo teórico, com a teoria literária, com essa lida do cinema e a literatura, para a gente perceber que ali não é a obra. Né? Ela não é obra, e aí também é outro problema com relação à adaptação, que toda vez que se fala em adaptação, a gente só fala das narrativas longas, portanto, uma narrativa longa que seria o romance. Né? Quando nunca se fala de contos, contos transformados em filmes, onde o acréscimo é que vai acontecer. Nós sempre falamos da adaptação na perspectiva que é a falta, que não está no romance. Né? E ainda dentro do literário, a gente vai ter outro campo que o estudo da adaptação ainda não deu conta, que é a questão da poesia no cinema, a lida da poesia dentro dos filmes, tá certo? Ora, a partir de fazer com essa poesia estar presente no filme, ora, a própria narrativa cinematográfica ser feita a partir de um poema. Né? A gente tem um filme belíssimo no Brasil meu Deus, a gente vai ficando velho e vai esquecendo. É o filme de Joaquim Pedro de Andrade com O Padre e a Moça, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade. Né? Tem até do Carlos Drummond também o Vestido, o caso do Vestido, que é o filme do Paulo Thiago. Portanto, nós temos poemas que se transformaram em narrativas fílmicas. Né? E isso a adaptação, o estudo da teoria não fala. Fala comumente dessa relação entre o cinema e as narrativas longas, especificamente o romance. E aí sempre vem a falta. E dentro disso tem uma cineasta argentina, belíssima, que fez um filme, né, muito, muito instigante, chamado Pântano, que é a Lucrécia Martel. O último filme dela, e eu vou ter um problema de memória aqui, não vou dizer, não sei o nome, não lembro o nome agora, e ela diz da impossibilidade, ela diz não há adaptação de um romance para um filme. Ela está falando dessa impossibilidade, e aí ela também é até cruel nesse sentido, quando ela diz, mas como dá prêmios, eu aceito porque dá prêmios, mas eu sei que não foi uma adaptação. Né? Porque quando você ganha determinado prêmio no festival sobre a questão do roteiro adaptado, e aí você ganha um dinheiro, ganha tal, e ela diz que só vale por aí, porque, na verdade, isso não existe. Né? E aí eu, de certa forma, concordo com a Lucrécia. Concordo nesse sentido que a gente não pode procurar na narrativa literária o mesmo na narrativa fílmica. Não é? Além de ser linguagens diferentes, qualquer tipo de comparação vai empobrecer esse diálogo. Né? E aí a gente vai mesmo para aquela ideia do dialogismo, do Bakhtin, vamos exatamente para aquela perspectiva do Gerard Genette, que é o palimpsesto, não é? Que todo texto é fruto de outro texto, portanto, o que se busca numa originalidade e a se denominar uma originalidade no literário é também uma balela. Aquele livro, ele teve fontes outras, igual a questão do filme teve fontes outras, e no caso, o cinema explicitamente usa descaradamente a questão de dizer que fez uso de tal fonte. Né? E aí eu acho que a riqueza desse processo cinematográfico e literário está na relação que uma transposição, um olhar, uma leitura feita de determinado romance abre luzes, abre olhares para o próprio livro, para a própria narrativa, e também, ao mesmo tempo, dá uma autonomia ao filme. Né? É nisso que eu acredito. Eu acho que
Se a gente sai dessa armadilha da fidelidade e de um processo comparativo, a gente aí sim dá um salto de fazer com o uso dessa cinema que teve fonte no literário e se transformou em outra leitura e possibilitando outros dizeres, reavivando e até acrescentando a obra-fonte. Tá? É nessa perspectiva que eu acredito. E aí, tem hora que eu falo demais, e eu estou muito mais interessado em ouvir vocês e a gente discutir, debater sobre isso. Mas, para a gente não perder o fio da meada do que a gente se propôs, eu vou aqui, dentro dessa questão da adaptação, usar um exemplo que é Alves e Companhia do Eça de Queiroz e o filme do Alvécio Raton, que é baseado, né, da obra do Queiroz, que é Amor e Companhia, um filme de 1998. E quem não leu e tiver a oportunidade, leia o Alves e Companhia, um livro, né, muito interessante do Eça de Queiroz, que ele vai revistar, de certa forma, aquilo que ele faz no Primo Basílio, que é o triângulo amoroso. Né? O triângulo amoroso entre o Alves, o Machado e a Ludovina. Né? E aí, portanto, é um casal onde o amigo, que é o Alves casado com Ludovina, e tem o Machado, que é seu sócio e amigo, e aí vai se estabelecer o triângulo amoroso. Essa é a diegese. Eu não vou dar spoiler final, porque eu acho que também, hoje criou-se isso, né? Do spoiler, tudo virou, mas beleza. Eu queria mostrar para vocês a primeira sequência do filme. Eu escolhi os fotogramas, e aí eu queria, para a gente perceber que toda essa sequência que eu vou mostrar não tem fala, é musicado, é cantado. A Patrícia Pilar, que faz a Ludovina, ela está cantando uma música já que é conhecida mesmo no cancioneiro popular. E aí, de certa forma, todo o filme já é contado nessa primeira sequência, tá certo? Aí eu vou pedir agora o Anderson que coloque os fotogramas e eu vou pedindo para ele modificar, tá? O primeiro fotograma que aparece é exatamente a personagem do Alves, que é o Marco Nanini, tá certo? Vamos ver como ele vai se construindo em imagem esse triângulo. O seguinte, o slide seguinte, o fotograma, e aí aparece exatamente os dois. São os dois sócios, tá certo? O Alves e o Machado, que é feito pelo, eu sempre esqueço o nome dele, Alexandre Borges, tá certo? E aí, veja, os dois são pares. E vejamos que toda a construção imagética vai ser de pontuando separado junto e para depois fazer o trio em específico. Próximo, a personagem do Alves vai até, porque a gente desde então já está ouvindo o canto da Ludovina, ele chega na Ludovina, ela está no piano, cantando, portanto, o Marco Nanini e a Patrícia Pilar, e aí a gente vai ver essa multiplicidade de olhos que o próprio cinema tem do ponto de vista, né? Que é aquela questão da câmera subjetiva e objetiva. E aí a gente vai olhar agora no próximo fotograma o olhar do Alves para com a sua amada, sua esposa, tá certo? Essa perspectiva, ela no encantar por ele, cantar para ele, nós vamos ver os seios dela, assim, né, o olhar dele voltado para esse seio, e ela para esse encantamento. Próximo. E aí a gente vê essa outra perspectiva, depois que nós vamos perceber que é a perspectiva do Machado, tá certo? O Machado, e aí vem as costas delas desnuda, que é um motivo de um querer. E aí a gente vê quem está olhando, próximo. Quem está olhando é o Machado,
tá certo? Portanto, veja, era um casal e agora é outro casal, né? Estrategicamente, o Raton, ele vai construindo esse único, vai construindo os duplos e repartindo esses duplos para falar, na verdade, do trio, tá bom? Próxima. Mais uma vez, na perspectiva do Machado, olhando, e aí vem todos esses ombros, né, dentro de uma lógica da eroticidade e do desejo do Machado. Próximo. E aí o trio se completa, tá certo? O Machado se aproxima e fica o trio. E aí há uma certa, né, um certo rearranjo, mas esse rearranjo a gente vai perceber que entra um novo elemento. O próximo fotograma, por favor, que é o vinho, tá? A gente vai ver que o Machado foi para a mesa, pega o vinho, portanto, o vinho tinto, portanto, esse vinho embriagador, esse vinho da paixão, não é? Que é o tinto, que é o tingir dessa coisa que vai mostrando, e a primeira vez o trio lá se completa com um trio de cá, que são as 3 taças. Próximo. Ele vai chamar o brinde, portanto, ele quem embriaga, ele quem vai embriagar essa relação para o rompimento, para as tragédias desse trio que se estabelece amorosamente. Próximo. E aí acontece que o Alves, quando vai pegar a taça dele, derrama. E aí o derrame, vem já essa noção dessa tragédia, não é? Desse sangue que será derramado, daquilo que é quebrado. Mas, logo em seguida, vamos ao próximo. Vem ela, a Ludovina levanta, que é um mau agouro, né? Que uma tragédia, vai prenunciando uma tragédia. Próximo. E aí vem o cobrir dessa tragédia, que é feita, mais uma vez, pelo Machado. Ele pega o lenço e cobre. E aí nós temos a última imagem dessa sequência inicial, que é o próximo fotograma. O próximo fotograma ainda tem mais outra imagem, e aí eles brindam, e depois de brindar, aparece a última imagem, que é a seguinte, que é a mesa, que é o acobertar dessa relação amorosa que é o trio. Eu usei isso aqui no sentido exatamente para vocês perceberem que no cinema tem essa questão do dizer da imagem, não é? E aí a gente sempre fala que no cinema o silêncio é tão importante quanto a palavra. O não dizer, não é? É claro que aqui a gente pode chegar até exemplos mais intensos, né? A gente, por exemplo, a gente assistindo Kurosawa, não é? O Han do Kurosawa, né? Aquela grande batalha terrível, e aquele balé que o Kurosawa estabelece com relação à construção daquela guerra, e aí, de repente, ele retira o som, né? E as pessoas são mortas na época com aquelas flechas, e o som retirado por completo. Quando esse som volta, parece, não é, uma flechada nos nossos ouvidos, tal a intensidade que a gente já vai construindo através do silêncio. Então, e essa mostração, essa construção, onde a palavra não precisa mais estar presente. De certa forma, o Elvésio Raton conta
todo, né, ou grande parte da diegese do Alves e companhia, você está entendendo? Unicamente com esse plano, com essa sequência inicial. Né? Ele consegue, através desse rearranjar de imagens, narrar grande parte da narrativa do Essa de Queiroz. Portanto, é completamente diferente. E aí também, nesse processo de construção de diálogo entre o cinema e a literatura, nós não podemos esquecer que tem uma coisa que são as personagens. Essas personagens que, quando a gente lê, né, uma narrativa literária, nós construímos a figura, nós possuímos essas personagens. Né? Comumente, quando a gente dá uma aula, assim, e aí a pessoa assiste, por exemplo, um certo Capitão Rodrigo e lê o Érico Veríssimo, vai dizer, não, mas o meu Capitão Rodrigo não tem a cara do Tarcísio Meira. Né? Por quê? Porque quando, nessa subjetividade que o literário possibilita, você reconstrói, você dá um corpo a essas personagens. E quando essas personagens são mostradas, e aí fica parecendo que empobrece, não empobrece. Né? A gente vai ter a riqueza dessa imagem mostrada. Né? Quem leu Alves e companhia, e vai ver a Ludovina com a Patrícia Pilar, e vai ver o Alves e o Machado, através de Marco Nanini e o Alexandre Borges, a relação é outra, porque essas personagens são corporificadas. E aí tem uma coisa que no cinema eu não encontro uma palavra que eu acho que deveria existir no nosso vocabulário, que eles chamam no cinema de physique de rôle. Isso é, que é esse físico, que o ator, e aí independe da qualidade dele, ele por si só, ele já estabelece sentidos, né? Estabelece dizeres. E aí, junto com esse físico, vem a voz, vem a palavra, vem o gestual, e tudo isso vai acrescentando a essas personas, a essas personagens, outras tonicidades de se ver. Eu sempre, comumente, eu recorro, foi minha tese, minha dissertação de mestrado, eu fiz sobre Nelson Rodrigues e Arnaldo Jabor, que era Toda Nudez Será Castigada, né? E tem uma coisa que vocês, talvez da geração de vocês, não sei se vocês já viram o excelente filme do Arnaldo Jabor, que é todo exatamente o mesmo, homônimo à peça de teatro do Nelson Rodrigues, que é Toda Nudez Será Castigada, onde a gente tem a figura do filme, a gente tem a figura da Geni sendo interpretada por Darlene Glória. Darlene Glória, só para... ela vai ganhar o festival, eu acho que vai de Berlim, vai melhor atriz. Ela vai fazer um sucesso estrondoso com esse filme. E logo em seguida ela larga o cinema e vira uma pastora evangélica, tá? Ela vai ser resgatada cinematograficamente para quem assistiu o primeiro filme do Selton Mello, Feliz Natal, tá? Ela vai ser a matriarca da família, e aí é um resgate belíssimo que o Selton Mello fala. Mas eu voltando para Darlene Glória, quem assistiu, quem já conhece o filme ou leu ou assistiu alguma encenação de Toda Nudez Será Castigada, a gente vai ver uma família, não é? Uma família que é o universo do Nelson Rodrigues, onde uma prostituta, que é a Geni, né, vai adentrar nesse universo como uma personagem, aquele visitante estranho, né? Aquele visitante estranho que a gente vai ver, por exemplo, em Teorema do Pasolini, né? A gente vai desse Anjo Exterminador. Tem um filme belíssimo do Carlos Saura, que é Ana e os Lobos, e nesse caso
tem mais a ver com a Geni, do Nelson Rodrigues e do Arnaldo Jabor, porque esse ser estranho vai ser trucidado pelos lobos, né? A Geni, ela tem uma relação com o patriarca, e aí ela tem ao mesmo, ela é uma prostituta, ele é uma pessoa que viúvo, portanto, que jurou castidade após a morte da esposa, e aí ela é usada a Geni para enredar ele nesse campo da paixão, do assédio e da conquista. A Geni, ela é um ser que, como eu disse, ela vai viver, vai adentrar no mundo dos lobos, vai ser trucidada. Mas a Geni tem uma coisa que ela é vítima e, ao mesmo tempo, ela é algoz, né? E aí nós temos com a Darlene Glória, a Darlene Glória tem um tom de voz grave, né? E assim, portanto, másculo. E existem momentos onde a Geni manda, e ela faz até com que o Herculano, que é o Paulo Porto, venha de quatro aos pés dela. Né? E isso, quando eu estou falando como exemplo, é para a gente perceber a riqueza que nós temos no processo cinematográfico, não só do físico ou gestual dessas personagens, mas também o seu tom de voz. E aí é evidente, se a gente vê, não é uma atriz ou um ator no seu processo de construção de uma personagem, aí a gente fica, não é, encantado por esses momentos que o cinema nos possibilita, não é? Essa semana, esses dias eu assisti A Vida Invisível do Karim Ainuz, né? E a gente, que eu acho que é um grande diretor do Brasil e um grande diretor de atores, e a gente vai ver na última cena, na última sequência, que vai entrar a Fernanda Montenegro, né? Um papel minúsculo, porque é só nas cenas finais, e quanto uma atriz, né, consegue dar uma intensidade e uma humanidade àquela personagem sem cair no lugar comum do choro, de provocar, não, é pelo contrário, é da contenção. E aí é encantador a gente ver isso, e aí é impossível a gente não ver que isso acrescenta com relação ao processo cinematográfico, aquela narrativa. Tá? Da mesma forma que aconteceu com o exemplo que eu escolhi para vocês. Esse exemplo onde a gente tem a possibilidade de, em uma sequência inicial, o Elvésio Raton estabelecer um dizer desse filme. E dando a esse filme, sem uma palavra sequer, grande parte do que ele narra o livro. Tá certo? Próximo. Eu acho que eu vou beber alguma coisinha aqui. Certo. Eu ia fazer esse segundo exemplo, que eu estou já querendo dar uma parada para a gente conversar, mas vamos lá. Como eu acho que nós vamos estar com problema do som, mas mesmo assim eu queria que passasse essa imagem, e vai passar daqui a pouco, Anderson. Professor, eu consigo configurar o som. Ótimo. Assim, eu pediria, Anderson, que inicialmente você, quando eu pedir, você passasse sem som e depois passasse novamente com som, tá bom? Tranquilo. Beleza. Nós vamos, o segundo exemplo nosso é Lavoura Arcaica, não é uma obra belíssima do Radwan Nassar. Tem uma pessoa queridíssima minha, a professora Kátia Carvalho, fez a sua tese de doutorado em cima de Lavoura Arcaica. E o filme belíssimo do Luiz Fernando de Carvalho, que com o mesmo, né, o nome, que é Lavoura Arcaica. Aliás, o Luiz Fernando de Carvalho está fazendo um filme, né, já prometido há 3 anos, que do livro da Clarice Lispector. Tá? Todos nós estamos na expectativa
do que o Luiz Fernando do Carvalho vai conseguir fazer com a Clarice. Nós, para quem não leu o livro, leia, que é uma das coisas mais avassaladoras, eu sempre digo isso, né, as coisas quando nos apaixonam, mas no processo literário mesmo, né? Eu sempre digo que a gente tem que se dar o direito de ler Grande Sertão Veredas, né? Para ser humano ser. Né? Eu acho que temos que passar por essa experiência e, dentro de certa medida, eu falo também de Lavoura Arcaica, né? Do Raduan Nassar. O Luiz Fernando vai fazer, e aí eu queria mostrar até visualmente, mas eu não sei o que eu fiz do slide. Um dia eu vou encontrá-lo novamente, eu vou procurar escanear o livro e colocar essa imagem. A narrativa, eu não vou dar muito, mas ela se concentra especificamente, né, especialmente. É até difícil falar um pouco da narrativa do Lavoura Arcaica, porque ela tem tantas vertentes de abordagem, mas eu vou pegar essa. O André, ele é de uma família patriarcal, e aí o pai do André, que é até o Raul Cortez, você está entendendo? Ele sai de casa, a narrativa começa ele fora de casa, ele saiu, e aí o irmão dele volta, vai lá para chamar para ele voltar para casa, né? Portanto, essa ovelha retornando ao rebanho, e aí a gente vai descobrir que a saída dele está por causa do processo amoroso entre ele e a irmã dele, que é a Ana. Tá? Quem faz a Ana como, gente, eu estou horrível o nome, Simone, não é? A Simone Spoladori, e o Celton Mello faz o André. Tá? A última cena, a cena que eu vou mostrar para vocês, é a cena no momento em que o irmão, e quem faz o irmão do André, que é o ator Leonardo Medeiros, o Leonardo vai contar para o pai a relação amorosa entre os irmãos, tá certo? E aí, nós vamos passar essa cena inicialmente sem o som, o que ele vai passar, e a gente vai ver o que acontece. Eu queria que vocês ficassem muito atentos, vocês vão perceber uma distorção na imagem. Quem lê o livro do Raduan Nassar vai perceber que, nesse momento que ele está narrando isso que vai acontecer, ele vai colocando espaços enormes entre as palavras. Vira quase assim uma página de uma poesia concreta, não é? Dando assim um exemplo para vocês um pouco exagerado, mas é disso, porque ele, na narrativa tradicional que o livro se constrói, essa página ela se transforma de vazios. Portanto, o dizer ele vai se esticando, vai se dilatando. E aí eu queria que vocês atentassem, que vocês vão ver como o Luiz Fernando de Carvalho fez uso disso. Ele vai fazer distorções na imagem, tá certo? Assim, o Anderson vai passar a imagem, passar o trecho sem som, e aí, logo em seguida, ele vai passar novamente com som para a gente discutir. Vocês atentando inicialmente para essa distorção que ele vai usar das objetivas, tá? Isso vai ser um efeito que ele vai conseguir com as objetivas. Anderson, pode passar, por favor.
Exato. Anderson, você passa agora, por favor, com o som, tá bom? Tranquilo, vou testar o áudio. Certo. Eu vou só sair e entrar de novo por conta da interferência. 30 segundos, tá? Tá ótimo. Beleza. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estão? Estamos sim, professor. Ah, ótimo, beleza. Então, é evidente que a gente, e aí é uma coisa que cada vez mais, né, termina o filme ficando um pouco entrecortado mesmo, dado, né, a potência, e a questão da internet e tudo mais, mas eu queria aqui pontuar duas coisas. A primeira é essa questão como o olhar do Luiz Fernando se constrói a partir da narrativa, né? Dialoga com essa narrativa do Raduan. Se vocês puderem, procurem um livro, vocês vão ver como essa página, esse trecho né, escrito lá pelo Raduan Nassar e o Luiz Fernando. Outra coisa, essa questão do som. Muitas vezes a gente não percebe a riqueza que é um processo. Eu citei aqui o silêncio, né? E outro momento é como o som é tão importante no cinema quanto a imagem. Porque aí fala do cinema mudo e a gente sabe que, na verdade, né, o cinema nunca foi mudo. Né? Ele sempre foi acompanhado pelo som, pela música, e até nos seus primórdios tinha narradores, pessoas dentro, ficava atrás da tela narrando o que estava, devido até essa questão das cartelas que existiam nos filmes, e para as pessoas terem uma compreensão, certo? Mas essa riqueza que a gente vai ver, que o Luiz Fernando estabelece, inicialmente é uma música tocante, né? E depois veio o arrebatador dos gritos. E os gritos antecipam aquilo que vai acontecer, que é a morte da Ana. E, mais uma vez, eu também quero saudar, né? E a gente prestar atenção, que nesse momento nosso, onde tudo é mostrado, os grandes filmes, né? Isso também não estou a dizer que por não mostrar se torna grande filme e por mostrar deixa de ser um grande filme. Mas muitas vezes a falta
do explícito, ele é muito mais pungente, ele é muito mais carregado de significativos do que a sanguinolência tradicional, né? Todo um processo simbólico da morte de Ana está na flor que ela carregava né, nos cabelos e que cai por terra, né, quando o pai mata. E aí eu fico sempre encantado pela. E aí é diferente daquilo que a gente fala no cinema hoje, que virou uma moda danada, que é não terminar o filme. Não, isso é outra coisa. Não é? Hoje virou uma moda, e eu não quero perder muito foco, mas virou uma moda hoje, né, determinados filmes para ser cult, ou parecer cult, ou viciar, num processo viciado de querer um certo lugar, terminou quebrando essa questão de não ter fim. Né? O DVD, o Blu-ray, tudo isso criou uma coisa também terrível, que é os finais, outros finais alternativos. Aí eu sempre digo, porque o diretor não teve a competência de escolher um fim, e aí vai colocar 3, 4 fins do filme à disposição nossa. Eu acho uma falta até de criatividade. E essa coisa de se parecer inteligente no sentido de colocar em suspensão final. Né? Eu lembro, tem um filme, eu vou esquecer o nome, mas porque ele também é esquecível, que é um filme com Liam Neeson, que é um avião que cai e ele fica numa neve, e aí as pessoas todas são mortas, e termina ele com uma alcateia de lobos perseguindo ele, e tem um grande lobo, né? E o filme todo passa nessa busca dele de sobreviver e na batalha dele contra esse lobo. E aí, a última cena do filme é o grande encontro dele com o lobo, aí mostra um close dos olhos dele, depois mostra um close dos olhos do lobo, e o filme termina. Por favor, né? Por favor, esse filme não cabe qualquer outra possibilidade, ou caberia qualquer outra coisa, menos isso, né? Que essa né? Suspender o final do filme para parecer outra coisa. Então, mas nesse caso, não, eu estou falando de uma coisa que não precisa explicitar. Eu citei aqui o filme do Selton Mello, o primeiro filme do Selton Mello, que é um soco no estômago, né? Que é Feliz Natal. Quem assistiu o filme né? É um filme visceral, é um filme das ranhaduras da alma, né? Das paredes porosas, daquele ser, e a câmera está sempre em cima das personagens, quase num processo, porque elas estão num processo de sufoco das dores da alma, das relações humanas, daquela família e tudo mais. E nessa caminhada de Feliz Natal, acontece um momento terrível. E é um momento que já vai se aproximando do final do filme, é quando o neto, que é uma criança, eu acho que ela tem uma média de uns 5 anos ou 6, e ele vai para um quarto e encontra no quarto os remédios da avó, que se droga, é entupida de comprimidos, de remédios, de soníferos, de tudo que possa imaginar, e a criança abre e começa a engolir esses comprimidos, e, portanto, é um suicídio, sem ele saber, mas de uma beleza trágica que um cineasta competente sabe fazer. Né? Ele retira da imagem a criança. A criança está assim, chega um momento que ela some, e aí a gente só fica a ver uma cortina balançando, e essa cortina vai fazer a relação com a cena seguinte, e aí é a sugestão que eu quero falar, não é? Que muitas vezes a gente está tão abarrotado do explícito, que a sugestão, às vezes, ela é muito mais
enriquecedora do que o explícito. Quem não assistiu, eu recomendo, né, assistir Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando de Carvalho, é arrebatador, como a narrativa do Radovan Nassar, certo? E agora nós vamos para a nossa... Eu acho que eu vou suspender a última, mas só rapidinho, eu queria mostrar o nosso último exemplo que eu estabeleci aqui, que é um filme... Pode passar, Anderson, por mim, por favor, o próximo. O próximo, que é a carta, um conto do Mia Couto, um escritor angolano, né, que sempre está no Brasil, um belo escritor, e um filme que eu tive conhecimento quando eu fui em São Luís, desse curta-metragem do Arthur Saboia, que é Acalanto, que é uma leitura feita pelo Arthur Saboia do conto A Carta, do Mia Couto, né? Eu passei, nesse caso, eu passei o conto para vocês e indiquei onde está o filme disponível. É um filme belíssimo do Arthur, tá? E aí seria o nosso último exercício. Mas eu não vou fazê-lo. Os fotogramas estão aí, tá? A abordagem do Arthur é muito interessante. Anderson, eu vou fazer um processo bem rapidinho, para a gente ter o tempo onde a gente possa conversar um pouco, que eu estou né, aqui fico falando, é o próximo fotograma, o slide, por favor, Anderson. O filme tem esse início, eu acho que é interessante. A Linda Hutchell vai falar sobre essa questão do transcultural, não é? Ele pega a narrativa do Mia Couto, que vai falar sobre a guerra, né? A guerra de independência, a guerra em Angola, e, portanto, de uma criança que é retirada das mãos, né? É retirada da mãe, e ele vai para a guerra, e aí chega um momento que ele tem a notícia e passa para... Ela é analfabeta, é uma negra analfabeta, e termina tendo uma carta que ele fica lendo, e nessa carta ele vai construindo outras cartas e tudo mais. Quem puder ler, ou vocês já leram o conto, e tem aqui o belíssimo filme do Arthur, tá? Eu ia fazer uma leitura rapidamente das primeiras cenas, mas também da primeira sequência do filme. Mas aí eu acho que agora seria interessante a gente conversar, tá bom? Fica esse material está disponível para vocês. Quem quiser fazer uso, pode fazer, é um prazer para a gente. Se quiser falar da fonte, pode falar, também se não quiser, não vejo problema. Eu acho que nós estamos num processo de construção sempre, e que o que importa é a gente repartir o pouco que a gente sabe. E aí agora eu estou para a gente fazer aquilo que eu desejava mais, que era a gente conversar mais do que ficar falando tanto. E aí, Anderson, se alguém tiver algumas questões para a gente, aí a gente pode conversar, tá bom? E aí retiramos os slides, e os slides depois o Anderson, a comissão aí, repassa para vocês, tá bom? Certo, obrigado, professor. Há duas perguntas, ambas feitas pelo Rubens Baldini Neto. Rubens Baldini Neto, você prefere utilizar seu microfone para perguntar, ou eu mesmo posso fazer as perguntas? Rubens Baldini Neto? Obrigado. Ele está dizendo que a internet dele está instável. Assim você pode fazer, Anderson. Tá E bom, tranquilo. pelo elogio de antemão, Rubens. A primeira pergunta do Rubens é: a crítica literária, psicanalista e feminista búlgaro-francesa Júlia Kristeva
traz a ideia de que a adaptação realiza processos de transposição mais do que uma intertextualidade, que se limitaria à evidência às citações presentes nos filmes e nos próprios textos, que, como sabemos, se constrói como um mosaico de citações. A obra fílmica não deveria ser considerada como narrativa audiovisual em si, para além do roteiro ou da narrativa original dos romances ou contos? Rubens, eu acho que aí você tocou também em outra coisa muito interessante, que as pessoas ficam falando no processo da adaptação literária e esquecem que antes da adaptação literária vai ter uma adaptação para outra, também uma linguagem escrita, que é o roteiro, não é? É evidente que o roteiro ainda tem um campo de ação muito questionável como processo literário, mas é uma produção, a gente sabe disso. Tem um site, tem a editora, gente, eu vou esquecer aqui, mas eu depois posso passar por anos, tem uma editora de São Paulo, como é o nome, gente? Onde ela disponibiliza grande parte dos roteiros dos filmes brasileiros recentes. Eles estão disponíveis para fazer download, né? Assim, é um acervo excelente, que é um campo onde o processo da crítica literária ainda não se chegou tanto, tá? Mas eu acho que a Cristeva ela já levanta essa questão, porque quando a gente vem do Gerard Genetti para a Cristeva, ela vai levantar essa questão que eu acho fundamental. E aí eu não aparto tanto da questão da intertextualidade, no sentido que quando a transtextualidade, que aí vem o Gerard também, é nesse sentido dessa proximidade, desse diálogo aí. Todas são fontes lá do Bakhtin, e, portanto, eu sempre digo, nós assistimos, a grande maioria, Rubens, dos filmes tem fonte na literatura, a gente não sabe e a gente assiste o filme sendo autônomo. Tá? Assim, eu acho que essa relação ela não deve modificar. O cinema é autônomo, o filme o é, e aí eu digo sempre, a questão, aí o pessoal entra numa discussão se a adaptação é um novo gênero, e eu particularmente discordo, discordo do Robert Stern nessa perspectiva, eu acho que não é um gênero, é um artifício que é utilizado, mas você está indo, não é um novo gênero, nada disso. Agora, a autonomia, eu acho que ela é interessante, e aí, nesse sentido, eu acho que o Gerard Genetti e a Cristeva fazem exatamente tirar essa névoa, dizer que, portanto, vamos retirar essa questão da originalidade, vamos retirar todos esses lugares comuns que se consolidaram e dizer desse eterno diálogo que vai existir, permanente, no processo da narração cinematográfica, literária e todas as outras mais, tá? Assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir ver como diálogos, a gente vai ver o enriquecimento desse diálogo e, portanto, a própria natureza de um filme só, liberto dessa questão da adaptação, ou como um diálogo para algo que já foi escrito anteriormente. Tá? Eu espero que eu tenha respondido a sua perspectiva, que é muito mais teórica do que qualquer outra coisa, e aí a gente aqui adentrar em discussões que eu acho que seria enfadonho para o momento, tá? Mas acho muito pertinente o que essa perspectiva que você aponta. Ele comentou excelente resposta, muito obrigado. Tem outra pergunta dele também, professor. Como analisar obras que têm o mesmo enredo, mas como obras artísticas são únicas e abertas? O eco? Penso nisto para superarmos falsa dicotomia criada pela ideia de comparação entre romance literário e filmes.
É exatamente isso, porque quando a gente é nesse sentido do palimpsesto, dessa coisa que vai sendo escrita em cima do que já foi escrito, disso que está dito, em cima do que já foi dito, porque na verdade tudo já foi dito, né? A riqueza está no que dizer, mas como dizer. E a pobreza do momento que às vezes nós estamos mergulhados, que as pessoas querem falar muito como dizer, mas diz também muito pouco. Né? E aí eu sempre digo que isso é uma coisa da armadilha da pós-modernidade, ou pós-modernosa, no sentido que eu abordo, né? Onde a linguagem é mais importante do que eu dizer. Eu acho que as coisas não se separam. Aliás, a arte ela só existe naquilo que eu pretendo dizer e como eu digo isso. Tá? Então, eu acho que essa autonomia e essa necessidade, né, de a gente pontuar que narrativa cinematográfica dialoga com diversas artes, e a gente não pode esquecer isso, por isso que o cinema é chamado de sétima arte, não é? Nesse diálogo com diversas, né, o teatro, a gente sabe disso, é tanto que a gente às vezes se depara com cinema essencialmente ou excessivamente teatralizado, ou um cinema exageradamente literário. Não é? Eu vou falar nessas duas perspectivas, a gente podia falar muito, Rubens, sobre diversas, mas é nesse sentido que, por exemplo, quem assistiu O Deus da Carnificina, do Polanski, que é com a Judy Foster, é um teatro filmado, porque o filme não existe. O que existe são aquelas palavras ditas, não é que é uma questão do instrumental, do texto teatral, mas na encenação a gente sabe que ele não está só aprisionado à palavra, mas a palavra é um instrumento muito forte no processo da encenação. No cinema, não. E aí, de repente, a gente se depara com determinados filmes onde, você está entendendo, ele pega aquelas falas do teatro e fica somente jogando essas palavras e fica um cinema que deixa de ser filme para ser um teatro filmado. E eu acho que o Polanski, de certa forma, faz isso. Né? Ou com o próprio processo literário. Né? Tem hora que a palavra pesa. Quando eu fiz o exemplo do Elvésio Raton, é isso. A imagem já diz. Assim, não precisa ficar reiterando, né? Reiterando. Eu sempre falo um exemplo que eu acho também pertinente, é que na televisão a palavra é mais importante do que a imagem. É tanto que comumente, eu estou falando da televisão aberta, comumente as pessoas veem a televisão escutando. Ela fica fazendo outras coisas e deixa a televisão falando. Por quê? Porque o importante é a fala. Quando você vai para a imagem na televisão, ela é meramente ilustrativa da palavra, né? Que é diferente do cinema. Né? O cinema ele impõe essa não palavra e aí, portanto, é desse mostrar onde a palavra também faz parte que vem o enriquecimento disso, tá? Estamos aí. Ele agradeceu, ele falou, excelente resposta, muito obrigado. A forma e o conteúdo devem ser sempre pensadas juntas. Excelente perspectiva e resposta, muito obrigado mesmo. Eu, como professor da educação básica, luto muito para que o cinema seja reconhecido no ambiente escolar. Excelente, falou, Rubens, vamos para a luta. Agora eu gostaria de passar a palavra para Marília de Laroche, que ela possa fazer as suas perguntas. Então, por gentileza, Marília. Marília, consegue me escutar?
Seu microfone está com um pouco de problema, Marília. Não, não estamos te ouvindo nesse momento. Tenta entrar e sair da sala novamente, tá? O seu microfone ele aparece desbloqueado aqui. Aí você tenta entrar, sair e entrar novamente, para ver se há alguma configuração. Tá bom. Há também, professor, duas perguntas de Marconcinha, que ele prefere que eu leia por aqui, tá bom? Por enquanto que Marília configura a sua questão, eu vou efetuar as perguntas de Marconcinha. Certo. Marília, então, eu vou passar para as perguntas de Marconcinha, por enquanto que você configura seu microfone. Ele, neste momento, ainda não está prestando, tá bom? Ainda tem algum probleminha aí. A pergunta de Marconcinha é: quais os ganhos, Oi. Eu não sei se congelou aí ou congelou a minha aqui. Eu saí. Alô? Só um momento, só um momento. Ah, tá ótimo, certo, sem problema. Ah, ótimo. Então, Cristiane, enquanto vocês veem aí, eu vou descansando um pouco a garganta. Só para uma informação, eu acho que vocês estão me ouvindo, não estão? Ah, tá. Professor, boa noite. Boa Eu vou ler as noite. perguntas. Diga lá, Diego. A pergunta é: como se estabeleceu o diálogo entre o agente financiador deste projeto com relação aos direitos de exibição das obras fílmicas que vocês compartilham e exibem? Houve alguns... Não entendi isso aqui. Não é? Isso, Cláudio, não, é nesse sentido o seguinte, é evidente que nós fazemos quando fizemos o projeto, e ele não se resume à questão da literatura, no meu caso, sim, né? Mas a gente tem pessoas de outras áreas, outros professores de outras áreas, a Nice Rejane é de História e tudo mais. O que acontece com a relação no projeto, no projeto não é especificamente a questão do uso dos filmes, assim, explicitando, tá? No meu caso, quando eu fiz o projeto com relação ao... E aí, dentro desse grande guarda-chuva, eu fiz com relação ao filme do Arturo Saboia, eu não o conheço, não pedi autorização, por quê? Porque ele disponibilizou o filme na internet. Ao fazer, ele próprio disponibilizar, portanto, o uso ficou, né, evidente, aí não houve a necessidade com relação aos direitos. Por nenhum momento nós infringimos essa questão dos direitos, porque, principalmente com relação ao meu exercício de pesquisa, porque eu vou usar trechos de filmes e tudo mais, e, portanto,
Num caso específico nosso, nós não incorremos em determinada área dos direitos autorais. Mas também existe outra coisa, e aí uma certeza quase absoluta, é que a grande lida nossa é sempre, basicamente, com o cinema brasileiro, você está entendendo? E sabemos o quão o cinema brasileiro não é disponibilizado para o público brasileiro, né? Como nós temos uma dificuldade de nos ver, né? E aí, no momento, quando se eu fizer uma exibição maior e coisa e tal, a gente sempre a gente se guarda, nesse caso, sabemos da boa intenção, mas também a gente tem um maior cuidado. Esses filmes a gente não passa para os outros, mas eles estão disponíveis na rede, né? Por isso que eu digo, a grande cinemateca do cinema está na rede, e aí o acesso a essa cinemateca, essa videoteca, que é uma coisa fantástica, isso é procurar, isso não é chafurdar nos sites devido, a gente tem acesso a ela, e aí é uma grande riqueza que eu acho que está disponível, por enquanto, a todos nós que não temos acesso à sala de cinema, né? Tanto que Imperatriz, quando eu a conheci, né, quando cheguei aqui a primeira vez, aqui tinha 12 salas de cinema, e hoje agora temos 2 salas, 3 de shopping, né? E aí é outra coisa. Ok. Eu espero que eu tenha respondido aos seus direitos autorais, Cláudio. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é um pouco no sentido que você acabou de falar. Diz assim: vocês estão produzindo cinema em Imperatriz? Tem essa pretensão? Tá. Tem isso, já teve uma atividade já mais intensa, até era o NICE, o nome, a sigla era essa, né? Pegou da professora NICE aqui, que era Núcleo Imperatrizense de Cinema, uma coisa assim, onde eles começaram a fazer esse exercício. Quando eu cheguei em Imperatriz, agora estou sempre nessa perspectiva, quando eu cheguei em Imperatriz, eu tive vontade de fazer cinema aqui, mas isso era na época do Super 8, né? E depois aí a minha lida ficou como o prazer de espectador, para mim foi tão importante como a possibilidade de ser um fazedor. Então, mas existe, e agora a gente está com um grupo muito interessante, que a gente tem um cineclube chamado Muiraquitã, a gente faz esses encontros semanais, são debates de filmes, tá certo? Onde a gente disponibiliza os filmes que estão na rede, e aí toda quarta-feira a gente se reúne às 7 horas, depois, se alguém quiser o link, estão convidados a participar, quem quiser, onde a gente faz o debate de filmes, tá? Esse mês a gente está discutindo o cinema latino-americano, desde o mês passado, e aí são pessoas interessadas por cinema. E aí, dentro dessa perspectiva, o nosso projeto de sinais cinematográficos e ilhas pedagógicas, através dele nós conquistamos um laboratório de mídia cinema para o curso de letras da UEMA-Sul. Tá? E aí esse equipamento está chegando, e aí a gente quer que os nossos alunos experienciem o fazer cinematográfico, não que virem cineastas, mas até com relação à sua lida com o literário ou com o próprio campo de conhecimento de letras. E eu acho que seria muito interessante que Imperatriz voltasse a produzir seus curtas-metragens e tudo mais, tá bom? Ok. Nós temos uma outra pergunta antes de Marília. Quais são os ganhos, as ramificações desse projeto na cidade de Imperatriz? O que vocês conseguem visualizar como ganhos
levando em consideração os alunos da UEMA-Sul e dos professores da rede pública em sala de aula. Certo. O que a gente começou junto com desse projeto, já tem as suas ramificações. Nós temos 2 projetos já de extensão há 2 anos, que a gente está assessorando, e nesse projeto de fazer cineclube nas escolas. Nós já conseguimos essa experiência em 2 escolas públicas aqui de Imperatriz, tá? E o nosso interesse, o nosso desejo é ir replicando. E aí, mais uma questão interessante com relação ao cineclube nas escolas é que os alunos é quem são os que constroem esse cineclube, não os professores, no sentido, aí a gente tem, mas não tem a mobilidade? Tem, a gente está trabalhando com o ensino médio, e, portanto, a gente sempre tem alunos do primeiro, segundo, terceiro ano. O pessoal do terceiro, inicialmente, é quem está arrebanhando, para que eles vão sair e os outros vão entrando, para a permanência desse. Assim, nós temos com relação a isso, dentro do processo, cada vez mais, dentro do nosso curso, está tendo uma produção mais sistemática dentro do PIBIC, do PIBEX, portanto, iniciação científica e extensão, leituras, estudos sobre, pesquisas sobre a questão do cinema e a literatura, tá? Tanto que, por exemplo, a carta do Mia Couto já foi um projeto de um aluno, excelente projeto de PIBIC, de iniciação científica. E aí a gente está cada vez mais pensando nessas publicações. O nosso mestrado, dentro do nosso mestrado, o curso de letras de Imperatriz, a questão do cinema e ensino foi inserido na sua estrutura curricular, você está entendendo? Nós temos, junto com isso, também a questão da literatura afro-brasileira, e somos a primeira universidade, curso de letras, cursos universitário, a ter uma disciplina de literatura indígena. Tá? Assim, eu estou falando, abrindo todo esse leque, mas cada vez mais intensificar, e mais do que isso, vivenciar esse fazer, a experiência do fazer e da lida do literário com o cinematográfico. Tá? Obrigado, professor. Desculpa à comissão e aos ouvintes que minha internet tinha caído repentinamente. Estou de volta. Certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por gentileza, colocar no chat ou então abrir o microfone. Marília tinha, não sei se conseguiu ver aí. Marília, o seu microfone ainda não está funcionando aqui para mim. Você gostaria de escrever então a sua pergunta? É isso, eu acho que o silêncio, né, como eu estava falando do silêncio cinematográfico, estamos agora imersos, não é, no nosso silêncio, né? E aí, dentro dessa, eu vou soltar uma brincadeirinha aqui, enquanto não sai uma pergunta, da minha grande alegria, né, de estar vendo a participação do meu querido amigo Lio Ribeiro, tão arisco, e ele está permanecendo até o final. Eu estou ficando completamente embabascado diante dessa assistência do Lio Ribeiro. É verdade. A experiência remota é também uma experiência audiovisual. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Lembrando que o microfone está disponibilizado também
E ainda pode ser feitas perguntas pelo chat. A Suriel perguntou de onde você é, professor? Qual a sua região de trabalho? Ah, tá. Eu fiz. Eu nasci, eu sou paraibano, tá? Eu sou o único paraibano que adora o frio. Eu queria ter nascido assim no Ártico, lá nos polos, que eu sou um paraibano, né, que adora frio, mas muito cedo eu fui para Brasília, efetivamente, culturalmente e cabeça foi feita em Brasília, né? Eu queria fazer cinema na minha época de menino, jovem, porém era a época da ditadura, a universidade, o curso de cinema em Brasília, da UNB, foi fechado, e aí coincidiu que eu sou da primeira turma de comunicação social, quando foi criado o curso de comunicação social, jornalismo, relações públicas e publicidade. Eu fiz o curso unicamente porque tinha 5 cadeiras de cinema, nunca exerci a função de jornalista, terminei vindo para o Maranhão pelas lidas da vida. Minha família morava aqui em Imperatriz, eu queria ir para a África, mas terminei vindo para a Imperatriz. Depois de 3 meses, me apaixonei por essa cidade, que é a minha cidade, e eu sabia, nesses 3 meses, eu sabia que esse era o meu lugar. Portanto, eu sou imperatrizense de coração, e tenho um orgulho apesar do calor insuportável, tenho um orgulho dessa cidade muito maluca que eu vivo. Professor, tem vários elogios aqui no chat. Então, mediante a ausência de perguntas, se o senhor me permite, eu posso estar finalizando a oficina?